Sexto ano, bom dia. E aí, o final de semana de vocês, como é que foi? Maravilhoso? Já estamos aqui novamente para iniciar nossa semana, né, de aulas virtuais, tá? Então, espero que estejam todos bem, graças a Deus. Então, nós ficamos com a explicação do assunto artigo e numeral. Hoje nós vamos marcar nossas atividades, as linhas da nossa atividade, tá, gente? E na próxima aula nós vamos fazer a correção. Na próxima aula, que será... Na próxima aula será quarta-feira, eu vou falar mais uma etapa do nosso trabalho, viu? Valendo a avaliação. Então, quem já pesquisou a música, eu vi da Clícia, né? No mesmo dia, no mesmo, foi logo no outro dia, ela enviou, né? Ela fez só uma cartolina. Mas, gente, olha como é que eu quero um trabalho bem organizado. É um trabalho que você não é preciso fazer as carreiras. Aí eu termino de falar, você vai logo fazer. Não, vamos fazer com calma, vamos pensar como é que eu vou organizar a minha cartolina. Como é que eu vou organizar o meu texto na cartolina? Então, veja bem, eu pedi em 2 cartolinas, porque eu quero bem organizado o trabalho, tá? Então, veja bem, em uma cartolina você escreve o seu texto, a música, né? Trabalho avaliativo de língua portuguesa, com letras de forma, aquelas letras bonitas, manda alguém, se você não sabe abrir a letra, peça para alguém fazer, porque tem que ser um trabalho bem feito, gente. É um trabalho que você vai exibir nas redes sociais, no nosso WhatsApp, no YouTube. E como é que vai ficar um trabalho assim, tão assim feito, do dia para a noite? Não pode, tem que fazer com calma. Então, você vai fazer a letra bonitinha, trabalho avaliativo de língua portuguesa, daí abaixo, muito certinho, não escrever nada torto, tá? Daí você escreve o nome da música e abaixo você faz o seu texto. Então, faça que ocupe a cartolina, o meio da cartolina. Não assim, eu aceitei o trabalho da Clícia, tudo bem, mas eu queria que fosse melhor, tá? Eu queria que fosse melhor. Então, por isso eu estou falando. Faça o texto que ocupe a cartolina, o meio da cartolina, não aquele ladinho assim, que fica aquilo tão assim, parece assim que, não sei, uma economia assim muito grande. Daí não fica aquele trabalho assim, mais, sabe, mais tchan, que nem diz a história, mais tchan. Então, faça uma cartolina, você ocupa o meio da cartolina, as laterais, mede direitinho com a régua, para não ficar um lado maior e outro menor, o texto ficar torto na cartolina. Logo na outra, abaixo, você pode colar uma com a outra. Não é preciso ser assim, ficar uma separada da outra, porque na hora que você for apresentar, fica melhor só em uma, você cola uma na outra, daí você vai escrever aquelas outras que pede o nome de brinquedo, nome de remédio, uma coisa assim. Pede assim, tudo direitinho. Daí você coloca com setas indicando, tá? Faça destaque com vermelho, com preto, para destacar bem as palavras. O seu texto tem que ser com letras bem visíveis, para na hora que você for fazer a leitura do seu texto, você não ficar se atrapalhando, gaguejando, tá? Então, agora na próxima aula, que será quarta-feira, eu já vou falar outra etapa. Mas isso aí tem tempo para você fazer direitinho, com calma. Todo trabalho com pressa, ele não sai bem feito.
Então, o trabalho que é exibido, que você vai exibir ele, tem que ser bem feitinho, um trabalho avaliativo, tá? Então, ok. Então, vamos lá. A primeira questão. Releia um trecho da notícia da página 96 e observe as palavras destacadas. Só foi possível encontrá-la graças à ajudinha de um fenômeno natural previsto por Albert Einstein. As chamadas lentes gravitacionais produzem os telescópios mais potentes da natureza, quando objetos massivos ficam entre a Terra e um astro muito distante. O efeito da intensa força gravitacional distorce a luz que vem de trás e amplifica a imagem. Letra A. A que classe gramatical pertence às palavras em destaque? Telescópio, efeito, terra, astro, luz e imagem. Pertence à classe dos adjetivos? Pertence à classe dos artigos? Pertence à classe dos substantivos? Foram as classes de palavras que nós já vimos. Qual dessas três essas palavras pertence? Daí você coloca a classe dos, deixa em 2 linhas. Letra B. Classifique-as quanto ao gênero. Daí você vai colocar, por exemplo, a palavra telescópio. Você coloca telescópio, masculino ou feminino, que é só contar o gênero. Daí assim sucessivamente com as outras. Deixem 3 linhas. C. Que palavra vem antes de cada substantivo destacado? Por exemplo, antes da palavra telescópio, qual é a palavrinha que vem? O os, né? Então você coloca: os substantivos são antecedidos por. Daí você coloca as palavrinhas que vêm antes de cada um. Deixa em 2 linhas. Letra D. Se substituíssemos a palavra os, de os telescópio, pela palavra uns, que mudança de sentido teríamos no contexto em que foi empregado? Essa D aí, eu respondo com vocês, tá? Daí vem a página 104, numeral. Agora você vai relembrar outra classe gramatical. Releia o trecho abaixo, observando a palavra destacada. No caso, contribuíram à gravidade do próprio aglomerado de galáxias, mas também de um objeto compacto na vizinhança da estrela, com cerca de 3 vezes a massa do Sol. O processo conhecido como microlente gravitacional funciona como uma espécie de lupa, revelando astros menores como estrelas ou até planetas. Daí vem uma bolinha. Com que termo destacado, o termo destacado indica? Quantidade, ordem ou sequência? Palavra 3. Segunda, reescreva o trecho a seguir de modo que o número destacado seja representado por meio da linguagem verbal, ou seja, utilizando palavras. Essa segunda eu responderei com vocês também. Agora vem a página 105. Primeira, leia os títulos de notícia abaixo e justifique as palavras destacadas em numeral ou artigo.
e justifique sua resposta. Por que é numeral e por que é artigo? Primeiro, despertador inteligente acorda apenas uma pessoa na cama. Uma pessoa na cama. Esse uma é numeral ou é artigo? Se for numeral, você vai dizer numeral por isso, isso, isso. Se for artigo, artigo por isso, isso, isso. Deixem 2 linhas. Segundo título. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Daí sai uma música, né? É o verso de uma música. Daí este ele é artigo ou numeral? Um caminho. Se for artigo, você vai dizer artigo por isso e isso. Numeral por isso, isso e isso. 2 linhas. Segunda, leia a piada abaixo e responda as questões referentes a ela. Um caçador se perdeu na floresta. Após vagar pelo mato por 3 dias, já exausto e faminto, ele viu um guarda florestal vindo em sua direção. Graças a Deus você me encontrou, disse o caçador quase chorando de tanta alegria. Eu estou perdido aqui há 3 dias. Isso não é nada, disse o guarda florestal. Eu estou perdido há 2 semanas. Letra A. O encontro com o guarda florestal serviu para ajudar o caçador que estava perdido na floresta? Por quê? Sim, diga por quê. Não, diga por quê. Deixem 2 linhas. B. As palavras caçador e guarda florestal são mencionadas 2 vezes na piada. Que artigo as acompanham na primeira vez em que elas são mencionadas e na segunda? Daí você coloca, na primeira elas estão acompanhadas do artigo, na segunda, tá. Deixem 3 linhas. C. Por que o artigo 1 não poderia ter sido utilizado na segunda vez em que essas palavras são mencionadas no texto? Essa letra C eu responderei com vocês. Deixem 4 linhas. D. Qual informação dessa piada cria o efeito de humor? Deixem 2 linhas. Terceira, analise a tirinha de Charles Schulz para responder as questões a seguir. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro? Não. O cachorro. Letra A. Snoopy pretendia entrar em uma casa. Ele consegue atingir esse objetivo? Que elementos não verbais permitem chegar a essa conclusão? Você só diga sim ou não, tá? Para justificar, os elementos para justificar, eu farei com você. Se você souber, pode fazer, né? Deixem 3 linhas. Letra B. Snoopy corrige a fala de Sally, substituindo o artigo 1 por O, antes da palavra cachorro. Que sentido possui a fala de Sally ao dizer um cachorro? Daí você vai dizer o sentido de ser o quê? Ele é um cachorro qualquer ou ele é um cachorro desconhecido? 2 linhas. C. Que sentido possui o pensamento de Snoopy ao trocar a palavra pela palavra O? Será se ele sentiu-se qualquer cachorro ou um cachorro conhecido, um cachorro especial? 2 linhas. D. Relacione o pensamento e a expressão de Snoopy no segundo quadrinho. Depois explique como ocorre o efeito de humor na tirinha.
A letra D, você deixa 5 linhas. Eu responderei com vocês. Quarta, observe o anúncio abaixo e responda às questões. Circo, vida em movimento. Essas pequeninas eu não consigo. Data, sábado, 6/12, às 19 horas. 6/12. Local, circo, crescer e viver. Rua, é um pequenino. Rua Carmo Neto, 345, Cidade Nova, ao lado do metrô Praça 11. Letra A. O que esse anúncio divulga? 2 linhas. B. Que elementos da imagem possibilitam relacioná-la com o circo? 2 linhas. C. Em sua opinião, qual a importância de espetáculos como esse? Na sua opinião, 2 linhas. D. Alguns números foram representados por algarismos nesse anúncio. Escreva por extenso, quer dizer, em palavras, os números que estão no trecho em destaque e classifique-os. Você escreve o numeral em palavras, tá? E diz se é ordinal, cardinal ou fracionário, tá? Letra ordinal, cardinal, fracionário, multiplicativo, tá? São 4. Deixem 3 linhas. Letra E. O que cada um desses algarismos indicam nesse anúncio? 3 linhas. E a F? A expressão 19 horas indica o horário previsto para o início do espetáculo. Leia o box a seguir e responda como seria essa indicação se ele começasse às 19 horas e 45 minutos. Então, como você viu no anúncio, a indicação de horas foi abreviada. Para fazer essa abreviação, é preciso seguir algumas regras. Ao abreviar a palavra hora ou horas, utilizamos a abreviação, utilizamos o H minúsculo, tá? E sem ponto. Tem gente que abrevia a palavra horas, ainda coloca HS, ponto, tá? Erradíssimo, viu? Erro grave. Então, quando nós abreviamos a palavra hora ou horas, por exemplo, 1 hora só é o H, né? 3 horas, 10 horas, tá? Você coloca o H e o S, mas não vai colocar ponto, ok? A palavra minuto ou minutos, utilizamos min, também minúsculo e sem ponto. Se quisermos abreviar a palavra segundos, utilizamos o S minúsculo e sem ponto, tá? 22 horas, 15 minutos, sem, tá vendo que não tem ponto, né, gente? 53 segundos. Então, preste bem atenção. Vou ler mais uma vez. Como você viu no anúncio, a indicação de horas foi abreviada para fazer essa abreviação, é preciso seguir algumas regras. Ao abreviar a palavra hora ou horas, utilizamos o H minúsculo sem ponto. Não tem ponto, não tem vírgula. Para a palavra minutos,
Utilizamos min, também minúsculo sem ponto. Se quisermos abreviar a palavra segundo ou segundos, utilizamos S minúsculo sem ponto. 22 horas e 15 minutos. 8 horas, 32 minutos e 53 segundos. Daí você vai abreviar 19 horas e 45 minutos, ok? Então, gente, aqui está... ainda tem, né, gente? Ainda tem uma página. 108. O numeral em textos instrucionais. Leia esta receita culinária e responda às questões. Salada primavera. Ingredientes para a salada: uma alface americana, 2 cenouras, uma beterraba, um tomate sem pele e sem sementes e uma cebola. Ingredientes para o molho: sal a gosto, uma pitada de açúcar, uma colher de sopa de azeite, 3 colheres de sopa de vinagre. Primeiro passo: lave cuidadosamente os ingredientes antes de iniciar a sua preparação. Segundo passo: rasgue as folhas da alface para deixá-las menores. Rale as cenouras e beterraba. Depois pique o tomate em pedaços regulares. Corte a cebola em rodelas. Terceiro passo: junte tudo e misture bastante. Quarto passo: para fazer o molho, misture todos os ingredientes numa xícara e molhe a salada com ele. Sirva em seguida. Legal, né? Letra A. Você costuma preparar saladas em sua casa? Em sua opinião, por que essa receita possui o nome salada primavera? Por que será, hein? Será que é por causa da estação do ano, hein? Que as folhas estão mais verdes, né? Não sei, quem sabe, né? Essa é a minha opinião. Deixem 2 linhas. Letra B. Considerando a quantidade de ingredientes e o modo de preparo, essa receita pode ser considerada fácil ou difícil de fazer? A sua opinião. 2 linhas. C. Em receitas, uma das informações mais importantes é a quantidade necessária de cada ingrediente. Quais elementos foram utilizados para indicar essa informação? 2 linhas. D. Assim como os exemplos presentes na receita, algumas palavras também podem expressar quantidade. Veja este exemplo. Algumas, bastante, inúmeras, poucas, quaisquer cenouras. O que o uso dessas palavras provocaria na execução da receita? Assim, ficava menos preciso, né? Porque não tinha a quantidade de alface, não tinha a quantidade de cenouras, não tinha a quantidade de beterraba. Quando eu digo algumas, não digo a quantidade. Bastantes também não, inúmeras também não, poucas e quaisquer também não, né? Deixem 2 linhas, ficavam indefinidas, né? Sem definição. Letra E. Outra informação importante em receitas é a ordem que os passos devem ser realizados. Quais palavras indicam isso?
A que classe gramatical elas pertencem? Quem indica? Primeiro, segundo, né? Daí, ordinal, cardinal, fracionário ou multiplicativo? 2 linhas. F. Assinale a alternativa correta em relação à palavra pitada. A palavra pitada indica uma grande porção ou indica uma pequena porção? Então, gente, aqui está a atividade do assunto, artigo e numeral. Então, nós teremos aula quarta-feira, tá? Até amanhã, às 17 horas, eu receberei essa atividade, tá? Para avaliá-lo, a frequência de vocês, os pontinhos que vocês já estão juntando, né? Para a segunda avaliação. Até amanhã, às 17 horas. Segunda-feira já é a nossa aula, eu não receberei mais, tá? Porque, assim, no começo era mel na chupeta. Depois que eu fazia a correção, o aluno enviava. Então, ele não media sua capacidade, tá? Ele não se interessava de responder. Não, depois que ela fizer a correção, eu respondo e envio. Na hora da correção eu respondo e depois eu envio, né? Então, você tem que medir a sua capacidade, saber o que é que você aprendeu, o que você não aprendeu. Aquelas questões que você tiver muita dúvida, não souber responder, deixe para a hora da correção, tá? Eu aceitarei sem problemas. Mas aquelas que você tiver condições, você não lê só uma vez, você tem que ler várias vezes para você poder entender. Volta lá no assunto novamente, dá uma lida no assunto, tá? Então, só aceitarei a atividade amanhã até às 17 horas. Depois o nosso aceita sim, mas não é mais avaliativa, ok? Então, gente, um bom dia. Não faltem quarta-feira, por conta que eu vou falar sobre a terceira etapa, segunda etapa. A segunda etapa do nosso trabalho, tá ok? Quem faltar, quem perdeu a primeira etapa, ainda vou até repetir na segunda etapa, eu vou repetir qual é a música, como era para fazer, tá? Mas depois que perder a primeira e a segunda etapa, daí fica sem jeito, ok? Então, bom dia a todos e até quarta-feira, se Deus quiser.